E aí, pessoal, firmeza? Aqui quem fala é o Everaldo, direto da boleia do Cometa. Tô falando aqui do pátio do Posto Grau, na Dutra, já chegando no Rio. Mas a história que eu vou contar não foi nesse tapete que é a Dutra, não. Foi no trecho mais macabro da BR-116, a nossa querida Regis Bittencourt, a rodovia da morte. E depois daquela noite, meus amigos, eu entendi que o apelido não é só por causa dos acidentes, não. Eu sempre fui um cara pra frente, sabe? Gosto de tecnologia, meu caminhão é todo filé, com GPS, sensor de tudo que é coisa. Nunca fui de acreditar nesses causos que os velhos contam. Eu confiava no motor de 540 cavalos do Cometa, nos freios ABS. Achava que nada podia me assustar no asfalto. Pobre coitado de mim. A arrogância é um bicho que anda de carona com a gente e a gente nem vê. Era uma terça-feira, no meio de julho. Eu tinha carregado em Curitiba e tava descendo para São Paulo. Quem conhece a Regis sabe como é o trecho do Vale do Ribeira. É serra, é curva que não acaba mais e é um abismo de um lado e paredão de pedra do outro. E naquela noite, para ajudar, desceu uma cerração. Uma neblina que parecia um caldo grosso branco. O farol do Cometa, que é forte que nem um sol, mal vencia uns 20 metros na frente. Não se via um palmo além do acostamento. Era madrugada alta, umas 2 da manhã. Não tinha um carro, uma moto, um outro caminhão. Nada. A estrada era só minha. Era uma sensação de paz e de agonia ao mesmo tempo. Eu tava concentrado com os olhos grudados na faixa branca, que era meu único guia. Foi quando eu senti um arrepio na nuca. A sensação de que eu não tava mais sozinho. Sabe quando você tá num quarto escuro e sente que tem mais alguém ali? Foi isso! Eu olhei todos os espelhos. Nada! Só o branco da neblina, parecendo uma parede atrás de mim. Mas a sensação continuava. Um peso, uma pressão. Eu continuei tocando, falando pra mim mesmo que era cansaço, que era a solidão pregando peça. Foi quando as luzes apareceram no retrovisor. 2 pontos de luz. Mas não era luz de farol normal. Era uma luz amarelada, forte e alta demais. Parecia que vinha de um caminhão muito maior que o meu. E tava vindo rápido. Rápido demais para aquela neblina. Em menos de 1 minuto, o caminhão já tava na minha traseira. Colado, eu via no retrovisor a grade dele. Mas não dava para distinguir o modelo. A única coisa que eu via eram aqueles 2 farol que pareciam 2 olhos de um bicho raivoso. Uma onça pronta para dar o bote. E a luz era tão forte, tão alta, que cegava todos os meus espelhos. Eu não conseguia ver mais nada, nem do lado, nem atrás. Era como se ele tivesse apagado o mundo e só existisse eu e ele. O cara colou na minha traseira de um jeito que, se eu pisasse no freio, ele entrava dentro da minha carga. Uma irresponsabilidade, uma loucura. Fiquei com raiva, pensei, que diabo de maluco é esse? Fiz sinal com a seta para ele passar. Diminui a velocidade um pouco, dando espaço. Mas ele não passava. Ele diminuía junto comigo. Se eu acelerava, ele acelerava junto. Parecia um cachorro bravo me acuando sem me morder, mas sem me deixar em paz. Aquilo começou a me dar um medo que não era normal. Não era medo de acidente. Era um medo diferente. Aquele caminhão não parecia real. Ele não fazia barulho de motor. Eu devia ouvir o ronco de um bruto daquele tamanho colado em mim, mas não ouvia nada. Só o som do meu próprio Volvo. Era como se fosse uma sombra, um fantasma de metal me caçando na serração. Ele ficou ali, colado na minha traseira, por uns 10, 15 minutos que pareceram uma eternidade, me cegando, me pressionando. Eu já tava suando frio com as mãos grudadas no volante. O coração batia descontrolado. Eu rezei. Eu, que não sou de rezar, pedi a Deus para me tirar daquela situação. Foi quando ele decidiu passar. Ele jogou para a pista da esquerda, devagar, sem dar seta, sem nada. E foi emparelhando com o Cometa. E o caminhão era um monstro, um bruto que eu nunca vi na vida. Parecia um Fenemê, daqueles de capô gigante, só que era todo preto. Um preto fosco, sem brilho, como se tivesse sido pintado com piche. Não tinha um nome de empresa, uma placa, um adesivo, nada. E parecia velho, surrado, mas ao mesmo tempo parecia poderoso. Imparável. Ele foi passando por mim em câmera lenta. A cabine dele era alta, mais alta que a minha. E era escura, não se via nada lá dentro. A raiva voltou a me dominar, misturada com o medo. Eu queria ver a cara do desgraçado que tava fazendo aquela palhaçada comigo. Eu queria xingar a mãe dele, mandar ele pra tudo que é lugar. Baixei o meu vidro, pronto pra gritar. A cabine dele passou pela minha. Eu virei o rosto com o sangue fervendo. A janela do lado dele estava aberta e tinha um motorista lá dentro, sentado com as 2 mãos no volante. Mas, meus amigos, aquilo não era uma pessoa. Ele não tinha rosto. Eu juro pela alma da minha mãe, no lugar onde devia ter olho, nariz, boca, não tinha nada. Era uma superfície lisa, lisa e escura como couro esticado. A cabeça virou na minha direção devagar. Aquela coisa lisa se virou para mim. Não tinha como ela me ver, mas eu senti que ela me viu.
Eu senti um frio que não era do inverno, era um frio de túmulo, um frio de morte, um frio que veio daquele nada. Eu não gritei, eu não consegui. O ar sumiu dos meus pulmões, a minha garganta deu um nó. Eu só conseguia arregalar o olho e ficar encarando aquela aberração, aquela coisa que quebrava todas as regras do mundo. Aquele ser sem face me olhando de dentro de uma cabine de caminhão fantasma. Foi 1 segundo, talvez 2. Eu desviei o olhar por um instinto de sobrevivência. Olhei pra frente, pra estrada. Meu cérebro deu um curto-circuito. Isso não é real, você dormiu, você tá sonhando. Criei coragem e olhei de novo no retrovisor lateral, ou da direita, pra ver a traseira dele passando por mim. E foi aí que o terror virou pânico. Não tinha nada, o caminhão não tava mais lá, ele não acelerou e sumiu na neblina. Ele não tava mais no meu retrovisor de trás, ele não tava em lugar nenhum. Ele tinha simplesmente desaparecido, sumido no ar. Num segundo ele tava emparelhado comigo, no outro a estrada tava vazia de novo. Só eu, o cometa e a serração. Eu não pensei 2 vezes, pisei fundo no acelerador. O cometa cantou pneu no asfalto molhado. E eu saí desembestado, costurando as curvas da serra como um louco. Eu não queria saber de motor, de carga, de nada. Eu só queria sair dali. Eu dirigi por uns 40 minutos no puro pânico, até avistar as luzes de um posto de gasolina. O posto do japonês, um lugar famoso por ali. Entrei no pátio, freiei de qualquer jeito e quase pulei da cabine. Eu tava tremendo tanto que mal conseguia ficar de pé. Entrei na lanchonete do posto. Tava vazia, só tinha um senhor limpando o balcão. Eu pedi um café, mas a minha mão tremia tanto que eu derramei metade na hora que peguei a xícara. O velhinho me olhou com os olhos miúdos. Ele não perguntou nada no começo. Só pegou um copo, encheu de água com açúcar e botou na minha frente. Falou com uma voz calma para eu me sentar e respirar fundo. Depois de um tempo, quando viu que eu tinha me acalmado um pouco, ele perguntou o que tinha acontecido. Eu fiquei pensando, ele ia me achar um bêbado, assim, um drogado. Mas eu precisava falar, precisava botar pra fora. Contei tudo, do caminhão preto, dos farol que cegavam, da perseguição e da coisa sem rosto. Eu esperava ele rir, chamar a polícia. Mas ele só balançou a cabeça devagar, como se já tivesse ouvido aquela história antes. Ele se debruçou no balcão e me contou. Disse que eu não fui o primeiro, nem seria o último, a encontrar com o sem rosto da rodovia da morte. Era uma lenda antiga na serra, a história de um caminhoneiro de muitos anos atrás, dos tempos dos Fenemê. O cara era o mais arrogante e orgulhoso da estrada. Tinha um pacto, diziam, de que ninguém o ultrapassava. Ele era o rei da serra. Numa noite de neblina, que nem a que eu peguei, ele foi fazer uma ultrapassagem forçada só por orgulho. Acertou um carro de frente. Uma família inteira morreu. O caminhão dele pegou fogo, o rosto dele foi completamente queimado, consumido pela chama. Mas a alma dele, por causa do pacto e da arrogância, ficou presa na estrada, condenado a dirigir aquele trecho para sempre com o caminhão fantasma que foi a sua perdição. Um espectro sem face, revivendo sua última e fatal corrida, assombrando os outros motoristas. O japonês me disse que ele não é de fazer mal, ele é um aviso, um lembrete do que a estrada pode fazer com a gente, do que o orgulho e a imprudência podem custar. Ele é o fantasma de todos os perigos daquela serra. Eu fiquei ali no posto até o dia clarear. Quando o sol nasceu, eu era outro homem. Aquele Everaldo, o metido a moderno que só confiava em máquina, morreu naquela madrugada. Eu aprendi, do jeito mais feio, o que é humildade. Aprendi a respeitar a estrada e, principalmente, a respeitar as histórias dos mais velhos. Hoje, quando eu passo pela Serra do Ribeira, eu diminuo a velocidade, rezo um Pai Nosso e peço passagem. Eu ainda amo a tecnologia do meu cometa, mas agora eu sei que tem coisa que nenhum sensor consegue detectar. Tem presença que nenhum GPS consegue mapear. Fica aí o meu recado para os colegas. Não importa se seu caminhão é novo ou velho, se você tem 20 ou 60 anos de estrada. A gente nunca tá sozinho no asfalto. E às vezes, a coisa mais assustadora que a gente pode encontrar não é um ladrão ou um buraco. É um espelho. Um espelho que mostra o que a gente pode se tornar se deixar a arrogância sentar no banco do carona. Obrigado pela oportunidade, um abraço a todos e que Deus nos guie. Câmbio, desligo.